Bilionário flagra filha de empregada estudando no estacionamento e isso acontece. O silêncio no estacionamento subterrâneo da Montenegro Corpito era quase sagrado. Uma cripta de concreto e aço onde o ar cheirava a ozônio, borracha cara e o frio metálico do poder. Colunas maciças, pintadas com números dourados, erguiam-se como sentinelas silenciosas, guardando um harém de veículos de luxo que cintilavam sob a iluminação fria e asséptica. Cada carro ali valia mais do que a maioria das pessoas ganharia em uma vida inteira. Naquele subsolo, o mundo exterior, com seu barulho, sua poeira e suas imperfeições, simplesmente não existia. Era um santuário estéril. O primeiro degrau do Olimpo corporativo, que se erguia por 50 andares acima. O zumbido agudo de um motor elétrico de alta performance cortou o silêncio. O Obsidian, um sedã de luxo que mais parecia uma nave espacial, deslizou para a vaga privativa marcada com um CEO em letras garrafais. A porta se abriu com um suspiro pneumático e Arthur Montenegro emergiu. Aos 52 anos, ele era a personificação do seu império. Terno italiano, cinza grafite cortado com precisão cirúrgica, sapatos de couro que refletiam as luzes do teto como espelhos negros e um rosto esculpido por anos de decisões implacáveis. Havia uma fadiga em seus ombros, mas seus olhos, de um azul gélido, ainda vasculhavam o ambiente com uma autoridade predatória, procurando por qualquer coisa fora do lugar. E ele a encontrou. Num canto esquecido, perto de uma saída de serviço raramente usada, uma anomalia perturbava a simetria perfeita do seu domínio. Uma figura pequena, encurvada, sentada no chão de concreto ao lado de uma pilastra. Uma luz fraca e amarelada, vinda de uma pequena luminária à pilha, criava um círculo íntimo de iluminação em meio à penumbra. A princípio, Arthur sentiu uma pontada de irritação. Um invasor? Um mendigo que de alguma forma burlou a segurança multimilionária do edifício? A desordem o ofendia em um nível visceral. Ele caminhou até lá, seus passos ecoando como marteladas no silêncio opressor. A cada passo, sua mandíbula se enrijecia. Alguém pagaria por aquela falha. Ao se aproximar, ele viu que era uma garota, jovem, talvez 20 anos. Usava um moletom desbotado e jeans gastos. Estava tão absorta no livro grosso que repousava em seu colo que não notou sua aproximação. Ao seu redor, uma pequena fortaleza de conhecimento. Mais livros empilhados, cadernos com anotações densas e uma garrafa térmica. Ele parou diante dela, uma sombra imponente que finalmente eclipsou sua pequena fonte de luz. Sofia Alves ergueu os olhos, assustada. A luz da luminária projetava o rosto do homem em sombras duras, acentuando o vinco de desprezo em sua boca. Ela o reconheceu instantaneamente. Via aquele rosto nos jornais, na TV e, ocasionalmente, de relance, quando ele passava por sua mãe na mansão como se ela fosse parte da mobília. Era o Sr. Montenegro, o dono de tudo aquilo. Seu coração disparou, uma mistura de medo e vergonha. O que pensa que está fazendo aqui? A voz dele era baixa, mas carregada com o peso de quem não estava acostumado a ser desobedecido. Não era uma pergunta, era uma acusação. Sofia se encolheu, fechando o livro instintivamente, como se protegesse algo precioso. Me desculpe, senhor. Eu só estava estudando. Sua voz era um fio, quase inaudível. Arthur olhou para a capa do livro, um título complexo sobre mecânica quântica, e soltou um riso seco, desdenhoso. Estudando? Aqui? Isto é uma propriedade privada, não uma biblioteca pública para gente como você. O termo gente como você pairou no ar frio, uma barreira invisível e cortante entre os dois mundos que colidiam naquele momento. Minha mãe é a Helena, disse ela, como se o nome fosse um passe, uma explicação. Helena Alves. Ela trabalha para o senhor. Eu só pego carona com ela. Meu apartamento é barulhento e a biblioteca fecha cedo. A menção a Helena não suavizou a expressão de Arthur, apenas a transformou.
O desprezo por um invasor anônimo se tornou um desprezo familiar, quase paternalista. Ah, a filha da Helena! Ele olhou para o ambiente improvisado dela com um nojo mal disfarçado. E não há lugar melhor para... isso? Sua mãe sabe que você fica aqui no meio dos carros? Cada palavra era uma pequena humilhação, um lembrete afiado do seu lugar no mundo. Sofia sentiu o rosto queimar. Ela pensou em seu pequeno apartamento, onde dividia o quarto com a irmã mais nova e o som da televisão do vizinho atravessava as paredes finas. Pensou no sacrifício de sua mãe, que trabalhava em 2 empregos para que ela pudesse sonhar com uma faculdade que parecia um universo distante. Aquela garagem fria e silenciosa era seu único refúgio, seu único portal para um futuro diferente. Mas para aquele homem, era apenas sujeira em seu tapete imaculado. Eu não estou incomodando ninguém, senhor. Fico quieta no meu canto, ela murmurou, os olhos fixos no chão. Seu canto, repetiu ele, saboreando a ironia. Este canto vale mais do que a casa onde você mora. Vá para casa, garota, e não quero mais vê-la aqui. Sem esperar por uma resposta, ele se virou e caminhou em direção ao elevador privativo, o som de seus sapatos caros se afastando. Ele tirou um celular do bolso, provavelmente para repreender o chefe de segurança. Sofia ficou ali, imóvel, o eco das palavras dele ressoando no concreto. O frio que sentia agora não vinha mais do chão, mas de dentro. Ela olhou para seus livros, para as equações que antes pareciam promessas de um universo ordenado e justo. Naquele momento, elas pareciam apenas rabiscos inúteis. Com as mãos trêmulas, ela abriu o livro novamente e de dentro dele tirou uma foto gasta, dobrada nos cantos. Era ela, mais nova, ao lado de sua mãe. Helena sorria, os olhos cansados, mas cheios de um orgulho feroz. Você vai voar mais alto que todos eles, minha filha, sua mãe sempre dizia. Sofia apertou a foto com força, a humilhação se transformando lentamente em uma brasa de determinação. Ele podia ser o dono daquele chão, mas nunca seria o dono do céu que ela estava determinada a alcançar. A semana que se seguiu ao encontro no estacionamento foi de um silêncio tenso. Helena Alves movia-se pela mansão Montenegro com uma ansiedade contida, polindo superfícies que já brilhavam e evitando o olhar de seu patrão. Sofia, por sua vez, foi banida de seu refúgio de concreto. Ela tentou estudar em parques, em cafés barulhentos, onde uma xícara de café era o aluguel por 2 horas de paz, mas a concentração era uma borboleta arisca, impossível de capturar. A humilhação sofrida ainda ardia sob sua pele, uma ferida invisível que latejava ao ritmo de uma determinação febril. A arrogância de Arthur Montenegro não a havia quebrado, pelo contrário, forjou seu propósito com um aço mais resistente. O palco para a próxima colisão foi montado numa sexta-feira à noite. Arthur Montenegro estava oferecendo um jantar íntimo em sua mansão, uma fortaleza de vidro e mármore branco, debruçada sobre a cidade cintilante. Íntimo, no vocabulário de Arthur, significava 30 das pessoas mais ricas e influentes do país. Eram tubarões corporativos, investidores de apetite insaciável e executivos que falavam de fusões e aquisições como se jogassem uma partida de xadrez com o destino de milhares de pessoas. O ar era rarefeito, perfumado com o aroma de lírios brancos e do sucesso. Helena estava na cozinha, comandando a equipe de buffet contratada, seu rosto uma máscara de profissionalismo que escondia o nervosismo de servir a leões. Sofia estava lá para ajudar. Era uma noite importante. O pagamento extra faria a diferença no orçamento apertado do mês. Sua tarefa era simples: ajudar a recolher as taças vazias, ser rápida, eficiente e, acima de tudo, invisível. Ela se movia pelas frestas da opulência, uma sombra silenciosa com uma bandeja de prata na mão. Ouvia fragmentos de conversas que pareciam vir de outro planeta. Iates em Mônaco, aquisições hostis, a nova coleção de um artista suíço.
Cada taça de cristal que ela recolhia parecia zombar de suas mãos calejadas. O desprezo coletivo não era ostensivo, era algo mais profundo, mais passivo. Era a completa e absoluta indiferença. Para eles, ela não era uma pessoa, era uma função, uma parte anônima da engrenagem que tornava suas vidas perfeitas e sem esforço. Ela se sentia como um fantasma e ansiava por isso. A invisibilidade era sua armadura. A armadura, no entanto, se estilhaçou quando a voz de Arthur Montenegro cortou o zum-bum-bum das conversas. Ele estava no centro da sala de estar principal, uma lareira monumental emoldurando sua figura. Ao seu lado, Ricardo Vargas, seu vice-presidente de operações, um homem mais jovem com um sorriso predatório e olhos que nunca paravam de calcular. Senhoras e senhores, começou Arthur, e um silêncio imediato se instalou. Falamos esta noite sobre desafios, sobre superar o impossível, e isso me lembra de uma curiosa lição sobre ambição que testemunhei recentemente. Sofia congelou no meio do caminho para a cozinha uma taça de champanhe meio vazia em sua bandeja. Um pressentimento gelado percorreu sua espinha. Ela viu o olhar de Arthur varrer a sala e pousar diretamente sobre ela. O coração dela despencou. Temos entre nós, continuou ele, um sorriso condescendente se formando em seus lábios. Uma jovem com aspirações admiráveis, a filha de minha estimada governanta, Helena. Ele fez um gesto amplo na direção de Sofia. Encontrei-a outro dia, estudando física quântica no meu estacionamento. Podem imaginar? 30 pares de olhos se viraram para ela. De repente, ela não era mais invisível. Era o centro de um holofote cruel e inexplicável. O murmúrio que se espalhou pela sala era uma onda de curiosidade e escárnio. Sofia podia sentir o calor subindo por seu pescoço, o sangue pulsando em seus ouvidos. Do outro lado da sala, ela viu sua mãe na porta da cozinha, o rosto pálido como cera, os olhos arregalados de puro terror. Ricardo Vargas riu, um som calculado para agradar seu chefe. Cuidado, Arthur. Com tanto conhecimento, ela pode acabar querendo o seu lugar. A piada foi recebida com risadas educadas, mas cortantes. Cada riso era um pequeno estilete perfurando a dignidade de Sofia. Exatamente, Ricardo. A ambição é uma virtude, mas a ambição sem noção da realidade é uma fantasia perigosa, disse Arthur, seu tom se tornando falsamente professoral. Ele caminhou lentamente em direção a Sofia, que permanecia paralisada, a bandeja tremendo em suas mãos. Então, decidi propor um pequeno experimento, uma lição prática. Ele parou na frente dela, tão perto que ela podia sentir o cheiro caro de sua colônia. Ele pegou um tablet ultra fino da mão de um assessor. A tela brilhava com gráficos complexos e linhas de código que pareciam hieróglifos. Como alguns de vocês sabem, disse Arthur, agora se dirigindo a seus convidados, mas mantendo os olhos fixos em Sofia, a Montenegro Corp está no limiar de lançar o projeto Orion, nossa nova rede de satélites de comunicação. No entanto, encontramos um obstáculo, um problema minúsculo, mas persistente, no algoritmo de correção de trajetória. Um bug que tem custado milhões em atrasos e que uma equipe com os melhores engenheiros do MIT, Caltech e Stanford não conseguiu isolar. A tensão na sala tornou-se palpável. Ele estava expondo uma fraqueza da empresa, algo que ele nunca faria sem um propósito muito maior. O propósito, Sofia percebeu com um horror crescente, era ela. Ele estendeu o tablet para ela. Aqui está. Todos os dados, a totalidade do nosso impasse. Sofia olhou para a tela. Era um oceano de informações indecifráveis, uma montanha de genialidade coletiva onde uma única falha se escondia. Era a tarefa mais impossível que ela poderia imaginar. Eis a minha proposta, pequena gênia do estacionamento. A voz de Arthur era um veneno suave. Eu lhe dou até a reunião do conselho na próxima sexta-feira. 7 dias. Se você, com seus livros e seu entusiasmo,
Conseguir encontrar a falha em nosso raciocínio, se conseguir sequer apontar uma nova direção que nossos doutores não viram, eu não apenas financiarei sua educação completa na universidade que você escolher, em qualquer lugar do mundo. Ele fez uma pausa dramática. Eu lhe darei uma posição de liderança no projeto Orion assim que se formar. Um suspiro coletivo percorreu a sala. A oferta era tão extravagante, tão absurda, que só podia ser uma farsa. Era um espetáculo de poder, a demonstração máxima de que ele podia se dar ao luxo de brincar com os sonhos de uma pessoa. A humilhação estava na grandiosidade da oferta impossível. Ricardo Vargas acrescentou o golpe final. Mas se falhar, disse ele com um falso tom de preocupação, será a prova de que certas pessoas devem se contentar com seu lugar no mundo. Seria uma pena desperdiçar tanto esforço em fantasias, não é mesmo? A ameaça velada era clara. A humilhação pública de seu fracasso seria o castigo por sua audácia. Ela olhou para o rosto de Arthur Montenegro e viu o brilho de um triunfo sádico. Ele esperava que ela recusasse, que abaixasse a cabeça, que chorasse. Ele queria esmagá-la ali, na frente de todos, para reafirmar a ordem natural de seu universo. Ela olhou para sua mãe, que balançava a cabeça sutilmente, os olhos implorando para que ela não aceitasse, para que terminasse com aquela tortura. Mas então, algo dentro de Sofia mudou. A vergonha e o medo se cristalizaram em uma raiva fria e lúcida. Eles a viam como um inseto, um objeto para sua diversão. Naquele momento, ela percebeu que a dignidade não estava em recuar para a invisibilidade que eles lhe destinavam, mas em aceitar o desafio impossível que eles jogaram a seus pés. Era uma chance em 1 bilhão, mas era uma chance. Ela ergueu o queixo, olhou diretamente nos olhos de Arthur Montenegro e, com a voz mais firme que conseguiu reunir, uma voz que cortou o silêncio da sala, ela disse: "Eu aceito o desafio, Sr. Montenegro." Ela pegou o tablet da mão dele. Por um instante, o sorriso de Arthur vacilou, surpreso com a resposta inesperada. Então, ele se recompôs, dando uma gargalhada como se ela tivesse contado a melhor das piadas. A sala o acompanhou, uma onda de riso condescendente que se chocou contra Sofia, mas não a derrubou. Ela se virou, sem esperar ser dispensada, e caminhou para fora da sala, de cabeça erguida, segurando o tablet como se fosse uma arma. O desprezo coletivo a seguia, mas pela primeira vez ela sentiu que tinha o poder de transformá-lo em combustível. Os primeiros 3 dias foram um mergulho num oceano escuro e gelado. Sofia transformou seu pequeno quarto num centro de comando caótico. As paredes foram cobertas com folhas de papel impressas com diagramas de fluxo, espectros de frequência e blocos de código que se pareciam com uma linguagem alienígena. O tablet que Arthur Montenegro lhe dera era um portal para o labirinto. A cada camada de dados que ela desvendava, encontrava outras 10, mais complexas e interligadas. Era um monstro de 1000 cabeças, projetado por mentes brilhantes, e ela se sentia como uma criança tentando lutar contra um titã com um galho de árvore. O peso do desprezo que sentiu naquela sala de estar luxuosa voltava em ondas, sussurrando em seu ouvido que ela era uma fraude, uma tola que havia mordido uma isca cruel. O sono se tornou um luxo que ela não podia pagar. Sua alimentação consistia em café forte e o que quer que sua mãe, Helena, a forçasse a comer. Helena observava a transformação da filha com o coração apertado. Via a genialidade ardente nos olhos de Sofia, mas também via o abismo que a consumia. A cada noite, encontrava a filha adormecida sobre uma pilha de papéis, o rosto marcado pela exaustão. "Filha, por favor", ela sussurrou na 3ª noite, a voz embargada, enquanto colocava um cobertor sobre os ombros de Sofia. "Isso é uma tortura. Não é um desafio. É um castigo. Aquele homem, ele quer te quebrar. Não deixe que ele consiga." Sofia, semiconsciente, apenas apertou a mão da mãe. "Eu preciso fazer isso, mãe. Não por ele. Por nós."
A resposta, embora fraca, carregava uma convicção que silenciou os medos de Helena, transformando-os em um apoio feroz e incondicional. A partir daquele momento, Helena se tornou a guardiã da jornada, a sentinela silenciosa que garantia que o mundo exterior não interferisse na batalha de sua filha. Enquanto isso, na torre da Montenegro Corp, Ricardo Vargas observava a situação com um divertimento que aos poucos dava lugar à irritação. O experimento de Arthur deveria ter terminado em 24 horas, com a garota devolvendo o tablet em lágrimas. O fato de ela persistir era uma anomalia irritante. Ele não podia permitir que, por um acaso cósmico, ela tropeçasse em algo que fizesse Arthur parecer um visionário e ele, o vice-presidente, um incompetente. A sabotagem seria sutil. Ele instruiu um de seus gerentes de TI a verificar a integridade dos dados no servidor ao qual o tablet de Sofia estava conectado. Na quarta-feira, exatamente quando Sofia começava a seguir uma trilha promissora, um conjunto crucial de dados de telemetria histórica foi corrompido, substituído por arquivos vazios. Para Sofia, foi um golpe devastador. Horas de trabalho se transformaram em nada. A trilha que ela seguia terminava num penhasco. A frustração a inundou, e pela primeira vez, lágrimas quentes de desespero escorreram por seu rosto. Era isso. Era o fim. Eles haviam vencido. Ela se jogou na cama, o corpo tremendo de exaustão e derrota. Mas enquanto estava ali, o olhar perdido no teto, sua mente vagou para longe do código e dos algoritmos. Vagou para as estrelas. Lembrou-se de seu pai. Ele não era um cientista, apenas um mecânico com a alma de um poeta e a mente de um astrônomo. Ele não tinha um telescópio caro, mas construiu um com lentes que comprou em um ferro velho. Ele não via as estrelas como pontos de dados, via como música, como uma dança de forças invisíveis. Nunca confie apenas nos números, Sofia, ele costumava dizer, apontando para o céu noturno. Os números são a linguagem que usamos para descrever a dança, mas a dança é tudo, sinta a física. Essa lembrança foi a centelha. Ela se levantou, enxugou as lágrimas e foi até uma velha caixa de madeira debaixo da cama. Dentro estavam os cadernos de seu pai. Cadernos surrados, cheios não apenas de equações, mas de desenhos, de analogias filosóficas sobre o cosmos. Ela estava abordando o problema como os engenheiros da Montenegro Corp, como um erro de programação. Mas e se não fosse? E se o erro estivesse na própria música? E se o modelo matemático deles, por mais sofisticado que fosse, não estivesse descrevendo a dança do universo com precisão? A sabotagem de Ricardo, ao forçá-la a abandonar os dados, a forçou a abandonar o caminho convencional. Foi o obstáculo que a colocou na trilha certa. No mesmo dia, uma reviravolta inesperada aconteceu. Um e-mail anônimo apareceu em sua caixa de entrada. O endereço era uma confusão de letras e números. A mensagem era curta. Eles estão olhando para as ressonâncias orbitais em um sistema de corpo duplo. Estão errados. É um problema de 3 corpos. A Lua tem uma oscilação anômala. Procure pelo efeito rio excêntrico. Ninguém nunca me ouve. Boa sorte. Anexado, havia um único artigo científico, uma publicação obscura de um astrofísico russo de 20 anos atrás. A mensagem era de Léo, um jovem analista de dados do projeto Orion. Ele era um gênio silencioso, esmagado pela burocracia e pela arrogância de seus superiores. Ele havia levantado a hipótese da oscilação lunar meses antes, mas foi ridicularizado em uma reunião por supercomplicar o problema. Ao ouvir sobre o desafio de Arthur, ele viu uma chance, não para si mesmo, mas para a verdade. Ele enviou o e-mail como uma mensagem numa garrafa, uma aposta desesperada na garota do estacionamento. Para Sofia, a mensagem de Léo foi a chave que abriu o universo. O efeito rio excêntrico era exatamente o que os cadernos de seu pai descreviam poeticamente. Uma perturbação minúscula, mas constante, que os modelos padrão ignoravam por ser considerada estatisticamente insignificante.
Os engenheiros da Montenegro Corp, com suas ferramentas de milhões de dólares, estavam tentando consertar o motor de um carro sem perceber que a estrada pela qual ele viajava era sutilmente curva. A falha não estava no código, estava na premissa. O software era perfeito. O mapa do universo que ele usava estava errado. Os últimos 3 dias foram uma corrida frenética contra o tempo. Sofia não estava mais procurando um erro, estava construindo uma nova verdade. Usando o antigo computador que seu pai montara peça por peça, ela trabalhou dia e noite. O artigo russo lhe deu a estrutura teórica, os cadernos de seu pai lhe deram a intuição, e sua própria mente brilhante uniu tudo. Ela não precisava mais dos dados corrompidos de telemetria. Ela construiu um novo modelo preditivo a partir do zero, um modelo que levava em conta aquela minúscula crucial oscilação. O código fluía de seus dedos, não mais como uma linguagem alienígena, mas como sua língua materna. Ela escreveu simulações, e elas funcionaram. Uma após a outra, as anomalias que atormentavam o projeto Orion desapareceram, substituídas por trajetórias limpas e perfeitas. Em uma cena breve na torre corporativa, Arthur perguntou a Ricardo sobre o experimento. "Alguma notícia da nossa pequena gênio?" Ele zombou. "Ela desistiu, como esperado", respondeu Ricardo com confiança. "O tablet não acessa nossos servidores há 2 dias. O silêncio é a confissão do fracasso." Arthur assentiu, satisfeito. O assunto estava encerrado. Na manhã de sexta-feira, o quarto de Sofia estava silencioso. Helena entrou, hesitante, e a encontrou sentada em frente à tela do computador. Na tela, uma única frase brilhava em verde. "Simulação concluída, margem de erro, 0,01%. Ao lado, um arquivo finalizado, a solução Orion. Sofia se virou para a mãe. Seus olhos estavam vermelhos de exaustão, mas brilhavam com uma luz que Helena nunca tinha visto antes. Não era a luz da esperança, era a luz da certeza. Ela não estava mais com medo. Ela não era mais a garota assustada do estacionamento. Ela era a única pessoa no planeta que sabia como fazer os satélites de Arthur Montenegro dançarem na harmonia correta. Ela se levantou, pegou o tablet e o conectou ao seu computador, transferindo o arquivo. A jornada no escuro havia terminado. Agora era hora de mostrar a eles a luz. A sala de reuniões do Conselho da Montenegro Corp era um panteão no topo do Olimpo. Localizada no último andar, era um aquário de vidro e poder suspenso sobre a cidade. Uma única mesa de obsidiana negra, polida como um espelho, atravessava a sala, refletindo o céu cinzento do lado de fora. As 12 cadeiras de couro de espaldar alto eram tronos, e os homens que as ocupavam eram os titãs que moviam os fios invisíveis da economia. No centro da mesa, Arthur Montenegro presidia, não como um igual, mas como Zeus em seu domínio. Ricardo Vargas sentava-se à sua direita, um sorriso de antecipação maliciosa nos lábios. No ar condicionado gelado, pairava um silêncio pesado de expectativa. Eles não estavam ali para uma apresentação. Estavam ali para a execução final de uma piada. A porta se abriu com um clique suave e Sofia entrou. Ela vestia uma calça jeans escura e uma blusa branca simples, a roupa mais formal que possuía. Em suas mãos, segurava seu velho laptop coberto de adesivos de missões espaciais, um artefato de outro mundo naquele ambiente estéril. Seus cabelos estavam presos num coque simples e havia olheiras profundas sob seus olhos, mas seu olhar era firme. Ela parecia uma criança que havia entrado por engano numa reunião de chefes de Estado. Os membros do conselho a olharam com uma mistura de curiosidade e impaciência. Um deles olhou ostensivamente para seu relógio de platina. "Ah, aqui está ela", disse Arthur, a voz ressoando com falsa cordialidade. "Senhores, como prometido, um breve interlúdio antes de nossa pauta principal. Esta é a senhorita Sofia Alves, a jovem prodígio que graciosamente aceitou nosso desafio educacional."
O termo educacional foi pronunciado com uma ênfase que deixava claro a quem a lição se destinava. Sofia caminhou até a cabeceira da mesa, de frente para a tela gigantesca que ocupava toda a parede. Ela sentiu dezenas de olhos perfurando-a, julgando sua roupa, sua idade, sua presença. O fantasma da menina humilhada no estacionamento tentou se apoderar dela, mas ela o empurrou para o fundo de sua mente. "Obrigada, Sr. Montenegro", disse ela, a voz clara e sem tremor. "Podemos começar?" A confiança inesperada dela causou uma leve surpresa. Ricardo Vargas se inclinou para a frente, o sorriso se transformando em um rosnado sutil. "Claro, senhorita Alves. Estamos todos ansiosos para ver a mágica. Mas antes, uma pergunta técnica. Você poderia nos mostrar sua análise de regressão sobre os dados de telemetria do quadrante gama referentes às últimas 48 horas? Notamos que seu acesso aos nossos servidores cessou abruptamente. Algum problema?" Era uma armadilha. Uma pergunta impossível, baseada nos dados que ele mesmo havia corrompido, e formulada para expô-la como uma amadora que desistiu no meio do caminho. Os outros executivos se ajeitaram em suas cadeiras, sentindo o cheiro de sangue na água. Este seria o fim rápido e humilhante que esperavam. O momento de dúvida pairou no ar, espesso e sufocante. Sofia parecia encurralada, seu rosto pálido sob as luzes frias. Parecia que ela iria gaguejar, desculpar-se e fugir. Arthur começou a se levantar, pronto para o golpe de misericórdia. "Bem, creio que isso responde à nossa..." "Não, não responde." A interrupção de Sofia foi tão súbita e afiada que Arthur se sentou novamente, chocado. Um silêncio mortal caiu sobre a sala. Sofia ergueu os olhos do seu laptop e olhou diretamente para Ricardo Vargas. O medo em seu rosto havia desaparecido, substituído por uma autoridade fria e implacável. "Com todo o respeito, Sr. Vargas, o senhor está fazendo a pergunta errada. Na verdade, todos vocês passaram os últimos 6 meses fazendo as perguntas erradas." Ela se virou e conectou seu laptop ao projetor. A tela da Montenegro Corp piscou e foi substituída não por gráficos e códigos, mas por uma imagem familiar e elegante. O planeta Terra e sua lua, girando lentamente no veludo negro do espaço. Os membros do conselho franziram a testa, confusos. "Vocês trataram o projeto Orion como um problema de software", continuou ela, sua voz agora ressoando com a paixão de uma professora. "Vocês procuraram por um bug, uma linha de código defeituosa. Mas a falha nunca esteve no código. A falha está na sua física." Ela iniciou a animação. Uma linha amarela representando a órbita de um satélite apareceu ao redor da Terra. "O modelo de vocês se baseia num sistema de corpo duplo, tratando a atração gravitacional da Lua como uma constante perfeitamente esférica. Mas não é. A Lua tem uma leve, porém crucial, oscilação em seu eixo, uma anomalia conhecida como efeito Hill excêntrico." Enquanto ela falava, a órbita da Lua em sua animação começou a oscilar sutilmente. A linha amarela do satélite, antes estável, começou a apresentar pequenas, mas crescentes, perturbações a cada passagem. "Essas perturbações", disse ela, "são como empurrar um balanço no ritmo errado. A maioria dos empurrões não faz nada, mas de vez em quando você acerta uma frequência de ressonância e o resultado é catastrófico. Vocês não estavam lutando contra um bug. Estavam lutando contra o próprio universo." O jargão técnico desapareceu, substituído por uma clareza impressionante que todos na sala podiam entender. Ricardo Vargas tentou interromper. "Isso é um absurdo teórico, nós..." "Não é teórico", cortou Sofia. Ela pressionou uma tecla. A tela se dividiu. Do lado esquerdo apareceu a simulação da Montenegro Corp, com a trajetória do satélite se tornando errática e uma luz de alerta vermelha piscando. "Este é o seu modelo, rodando com os seus dados." Do lado direito, apareceu uma segunda simulação. A trajetória do satélite era perfeita,
uma linha limpa e precisa. E este é o meu. Eu não precisei dos seus dados de telemetria, Sr. Vargas, porque eles estavam registrando os sintomas. Eu fui atrás da doença. Eu construí um novo modelo preditivo do zero. Um murmúrio de incredulidade percorreu a sala. O doutor Albright, o chefe de engenharia do projeto, um homem de cabelos grisalhos que permanecera em silêncio até então, se inclinou para a frente, os olhos fixos na tela, a boca ligeiramente aberta. Sofia então desferiu o golpe final, a vitória incontestável. Vocês classificaram o incidente com o satélite Orion 3, em 27 de abril, como uma falha de hardware inexplicável, que custou 87 milhões de dólares em reparos e realocação, disse ela, a voz calma e factual. Ela digitou uma data em seu computador. A simulação do lado direito avançou no tempo, parando em 27 de abril. Um ponto específico na órbita do satélite começou a piscar em vermelho vivo. Às 04h32, horário de Greenwich, o Orion 3 passou por uma zona de ressonância de Hill que o modelo de vocês não previa. Isso causou uma sobrecarga nos seus giroscópios de estabilização. Não foi uma falha de hardware, foi uma falha de previsão. Meu modelo previu este evento com uma margem de erro de 17 segundos. O silêncio na sala era agora tão profundo que parecia um vácuo. Arthur Montenegro estava pálido, seu rosto uma máscara de choque. Ricardo Vargas olhava para a tela como se tivesse visto um fantasma. Ele não havia sido apenas refutado, havia sido desmantelado, sua arrogância exposta como ignorância na frente de todo o conselho. Finalmente, um dos membros mais antigos do conselho, um homem chamado Senhor Ishikawa, conhecido por sua mente afiada e poucas palavras, quebrou o silêncio. Ele não olhou para Sofia. Ele se virou para o Dr. Albright. Sua voz era afiada como vidro quebrado. Verifique, agora. O Dr. Albright, junto com outros 2 engenheiros, levantou-se apressadamente e correu para um terminal no canto da sala, os dedos voando sobre o teclado. A atenção de todos na sala estava agora dividida entre a tela que mostrava a prova irrefutável de Sofia e os engenheiros que freneticamente tentavam provar que ela estava errada. Mas seus rostos, cada vez mais pálidos, já contavam a história. Sofia permaneceu em seu lugar, em silêncio. Ela não precisava dizer mais nada. Ela havia entrado naquela sala como a filha da empregada. Mas naquele momento, enquanto os titãs da indústria olhavam para ela com um novo tipo de respeito, misturado com medo e admiração, ela era a pessoa mais poderosa ali. O som frenético da digitação dos engenheiros cessou. O Dr. Albright, o rosto pálido e coberto por um suor frio, virou-se lentamente para a mesa de obsidiana. Seus olhos não encontraram os de Arthur, mas os de Sofia. Em seu olhar, havia uma admiração que beirava a reverência. Ela está certa, disse ele, a voz rouca, rompendo o silêncio sepulcral. Cada palavra. A simulação dela é perfeita. O modelo é revolucionário. A confirmação caiu sobre a sala como a bigorna de um juiz. Não havia mais espaço para dúvidas, apenas para as consequências. Ricardo Vargas afundou em sua cadeira, o rosto cinzento de derrota. Arthur Montenegro permaneceu em silêncio por um longo momento, o olhar fixo no nada, vendo não a cidade através da janela, mas os escombros de sua própria arrogância. Finalmente, ele se levantou. A reunião está encerrada, disse ele, a voz desprovida de sua autoridade habitual. Todos, por favor, me deixem a sós com a senhorita Alves. Quando a sala se esvaziou, restando apenas os 2, Arthur não falou. Ele caminhou até a janela, observando o império que construiu. Eu lhe devo mais do que uma universidade, disse ele, sem se virar. Eu lhe devo um pedido de desculpas. O que eu fiz, a aposta, a humilhação, foi um ato de crueldade imperdoável. Ele finalmente se virou para ela, e pela primeira vez, Sofia não viu o bilionário ou o tirano. Viu um homem confrontando sua própria falência moral. A verdade é que eu não vi você.
Olhei para você e vi um estereótipo, uma classe social. Não vi a mente brilhante que estava bem na minha frente o tempo todo. Fui cego. A verdadeira mudança de Arthur não foi selada ali, naquela torre de vidro, mas na noite seguinte. Ele dirigiu seu carro sem motorista até o bairro modesto onde Sofia e Helena moravam. Subiu os 3 lances de escada do prédio simples e bateu na porta do pequeno apartamento. Quando Helena abriu e o viu, ficou sem palavras. Ele pediu para entrar. Na sala de estar simples, mas impecavelmente arrumada, Arthur Montenegro, o homem que ela serviu em silêncio por 20 anos, pediu perdão. Ele se desculpou não apenas com Sofia por sua arrogância, mas com Helena, por anos de indiferença, por nunca ter perguntado sobre seus sonhos ou sobre a filha genial que ela estava criando. Ele cumpriu sua promessa, oferecendo a Sofia uma bolsa de estudos ilimitada, mas foi além. Eu não quero apenas pagar por sua educação, disse ele. Quero aprender com você. A Montenegro Corp precisa de uma revolução. Quero que você a lidere. Crie um novo departamento de pesquisa e desenvolvimento, com total autonomia. Um lugar para mentes como a sua, que não se encaixam nos nossos moldes. A vitória de Sofia foi tão digna quanto sua luta. Ela aceitou o pedido de desculpas e a oferta, mas em seus próprios termos. Ela fundou a divisão Perspectiva, um laboratório de inovação focado em resolver problemas a partir de ângulos não convencionais. Sua primeira contratação foi Léo, o analista que lhe enviara o e-mail anônimo, que floresceu sob sua liderança. Ricardo Vargas foi demitido sumariamente, um símbolo da velha cultura que Arthur agora se empenhava em erradicar. A história da garota do estacionamento que salvou o projeto Orion vazou, tornando-se uma lenda inspiradora no mundo da tecnologia. Sofia, no entanto, recusou as ofertas de Harvard e MIT, matriculando-se na universidade pública de sua cidade. As fundações mais fortes são construídas em casa, disse ela em uma entrevista. Para Helena, a vitória foi a mais doce de todas. Arthur lhe ofereceu um pacote de aposentadoria tão generoso que ela nunca mais precisaria trabalhar. Pela primeira vez em sua vida, ela tinha tempo. Tempo para ler, para cuidar de seu pequeno jardim, para simplesmente sentar e observar a filha mudar o mundo. A maior alegria não estava no dinheiro, mas no respeito que agora recebia. Ela não era mais uma sombra nos corredores de uma mansão. Era a mãe da mulher que ensinou o céu a um homem que pensava ser dono dele. 2 anos depois. Um auditório lotado numa conferência internacional de tecnologia. Sofia Alves, agora com um diploma e várias patentes em seu nome, está no palco. Ela fala com uma calma e uma autoridade que cativam a todos. Na plateia, sentados lado a lado, estão Arthur Montenegro e Helena Alves. Ele, não mais o patrão arrogante, mas o mentor orgulhoso. Ela, não mais a empregada temerosa, mas a mãe radiante. Eles não compartilham uma conversa, apenas um entendimento silencioso, enquanto observam a mulher que ambos, de maneiras diferentes, ajudaram a erguer. O talento não vive em torres de marfim, concluiu Sofia, sua voz ecoando pelo auditório silencioso. Ele floresce no concreto dos estacionamentos, nos apartamentos barulhentos, nas mentes daqueles que somos ensinados a ignorar. O verdadeiro gênio não está em ter todas as respostas, mas em ter a humildade de reconhecer que a pergunta mais importante pode vir da voz mais inesperada. Sua jornada havia provado uma verdade universal e atemporal. A competência não tem classe social. A dignidade é a armadura mais forte. E, no final, a luz de uma única mente brilhando com coragem é suficiente para dissipar a mais escura sombra da arrogância e do preconceito. Gostou dessa história? Compartilhe suas reflexões nos comentários abaixo e diga de qual cidade você está nos acompanhando. Não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever em nosso canal. Ele é novo e, com a sua ajuda, cresceremos juntos. Muito obrigado por assistir.